Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu me chamo Daniele Ribeiro. Eu me chamo Carolina. E eu me chamo Sirlene Aparecida Bonruque. Nós somos estudantes do curso de Gestão Empresarial da FATEC, na modalidade EAD. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante e atual: a potencialidade das startups na criação de novos arranjos produtivos locais ou no fortalecimento de APLs já existentes. Esse é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente diante das transformações econômicas e sociais que estamos vivendo. Ao longo deste vídeo, vamos explicar o que são as novas economias e como elas se diferenciam da economia tradicional. Em seguida, vamos apresentar alguns exemplos importantes dessas novas economias e mostrar a relevância dos arranjos produtivos locais, os famosos APLs. Também vamos discutir as principais vantagens e desafios enfrentados por esses arranjos, além de destacar o papel fundamental das startups nesse processo de transformação e fortalecimento dos APLs. Por fim, vamos trazer um exemplo bem interessante, o APL das cervejarias de Sorocaba, que ilustra muito bem como a inovação e a colaboração podem impulsionar o desenvolvimento econômico local. Então fica com a gente até o final para entender melhor como todos esses elementos se conectam e contribuem para criar ambientes produtivos mais inovadores, sustentáveis e colaborativos. Você já ouviu falar sobre as chamadas novas economias? Elas surgem como uma alternativa aos modelos tradicionais, trazendo uma proposta que prioriza inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e colaboração. A ideia é buscar formas mais eficientes e responsáveis de gerar valor e criar novas oportunidades. Enquanto a economia tradicional se baseia principalmente na produção em larga escala, na exploração de recursos naturais e no crescimento medido pelo Produto Interno Bruto, o PIB, as novas economias trilham um caminho diferente. Elas apostam na inovação, na colaboração entre diferentes agentes, na valorização da sustentabilidade e na criação de mercados muito mais dinâmicos. Para entender melhor, vale citar alguns exemplos dessas novas economias. Primeiro, temos a economia colaborativa, que promove o compartilhamento de bens e serviços através de plataformas digitais. Exemplos clássicos são os aplicativos de transporte ou aluguel de espaços. Depois, temos a economia criativa, que utiliza a criatividade e a inovação como motores para impulsionar negócios e fortalecer a cultura. Por fim, temos a economia verde, que tem como foco principal a sustentabilidade, buscando reduzir os impactos ambientais das atividades econômicas. Dentro deste contexto de novas economias, encontramos também os chamados arranjos produtivos locais, ou simplesmente APLs. Eles são concentrações de empresas situadas em uma mesma região que atuam de forma colaborativa, trocando conhecimento, fortalecendo parcerias e, consequentemente, impulsionando a economia local. Os APLs se relacionam diretamente com as novas economias, pois promovem exatamente os pilares que elas defendem: colaboração, inovação e desenvolvimento regional.
Esse modelo impulsiona negócios locais de maneira mais eficiente e sustentável. Entre os benefícios dos APLs, podemos destacar o fortalecimento da economia regional, a criação de empregos e novas oportunidades de negócios, a troca constante de conhecimentos e a inovação entre as empresas participantes. Além disso, os APLs ajudam a aumentar a competitividade dessas empresas e facilitam o acesso a novos mercados. Por outro lado, não podemos ignorar os desafios que esses arranjos enfrentam. Entre as principais dificuldades estão o alto custo de produção, a elevada carga tributária, a dificuldade no acesso a investimentos e crédito, além da necessidade constante da infraestrutura e qualificação profissional. Também há a intensa concorrência com grandes empresas do setor, que muitas vezes possuem mais recursos e capacidade de expansão. Falando em inovação, é impossível não mencionar as startups. Elas são empresas emergentes caracterizadas por propostas inovadoras, alta capacidade de adaptação ao mercado e o uso intensivo de tecnologia para oferecer produtos ou serviços diferenciados. As startups são peças-chave dentro das novas economias, justamente por criarem soluções inovadoras e sustentáveis. E, dentro dos APLs, elas desempenham um papel fundamental ao impulsionar a competitividade e fomentar novos negócios, beneficiando diretamente as comunidades locais. Um exemplo muito interessante de APL, que envolve todos esses aspectos, é o arranjo produtivo local da Cervejaria de Sorocaba, localizado na região metropolitana de Sorocaba, no estado de São Paulo. Esse APL reúne diversas microcervejarias que atuam em conjunto para fortalecer a produção de cerveja artesanal. Além disso, promovem inovação no setor e impulsionam o mercado através de eventos e investimentos que ajudam a divulgar a cultura cervejeira e atrair novos consumidores. Os benefícios desse APL são claros. Ele contribui para o desenvolvimento da economia local, gera empregos, incentiva a inovação e fortalece a cultura cervejeira artesanal na região. Porém, nesse APL também encontramos algumas dificuldades. As microcervejarias enfrentam uma carga tributária elevada, altos custos de matéria-prima, além da necessidade constante de investimento em infraestrutura, sem contar a concorrência com as grandes indústrias do setor, que possuem mais recursos e presença de mercado. Esse exemplo mostra como as novas economias, os APLs e as startups podem se conectar, criando ecossistemas produtivos mais sustentáveis, colaborativos e inovadores, que beneficiam não apenas os negócios, mas também as comunidades locais e o meio ambiente. E assim a gente chega ao final deste vídeo, mas antes de encerrar, vamos recapitular rapidamente os principais pontos que vimos por aqui. Falamos sobre o conceito de novas economias, que surgem como alternativas ao modelo econômico tradicional, trazendo à tona a importância da inovação, da colaboração e da sustentabilidade. Vimos também alguns exemplos práticos, como a economia colaborativa, a economia criativa e a economia verde, que ilustram bem como essas novas formas de gerar valor já fazem parte do nosso dia a dia. Depois, exploramos os arranjos produtivos locais, ou APLs, destacando como eles reúnem empresas de uma mesma região
para trabalhar de forma colaborativa, trocando conhecimento, fortalecendo a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável. Também entendemos o papel das startups nesse contexto, como agentes fundamentais de inovação e transformação, que ajudam a impulsionar tanto as novas economias quanto os APLs, criando soluções criativas e potencializando o crescimento regional. Tudo isso mostra como esses três elementos estão profundamente interligados: as novas economias, APLs e startups. Juntos, eles formam um ecossistema dinâmico que favorece o desenvolvimento sustentável, a inovação e a geração de novas oportunidades, tanto para as empresas quanto para as comunidades. Bem, por fim, precisamos destacar como esse conteúdo contribuiu diretamente para a nossa formação acadêmica. Estudar esses conceitos nos permitiu compreender melhor as transformações econômicas atuais, identificar tendências e, principalmente, perceber a importância da inovação, da sustentabilidade e da colaboração no mundo dos negócios. Além disso, ampliou nossa visão crítica sobre as possibilidades de desenvolvimento regional e o papel das políticas públicas e privadas nesse processo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre esse tema tão relevante. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como este. Então, até a próxima!